Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse domingo. Estamos aí já na última dezena do mês de novembro. Nós temos que intensificar as nossas orações. Temos visto um cenário a nível mundial muito complexo. Se a luta se intensificar na Rússia, isso pode virar a Terceira Guerra Mundial muito fácil. A gente vê também dentro do contexto do nosso Brasil, a China ela se aproximando muito do Brasil, e o desejo deles é realmente constituir o Brasil de uma colônia deles. E o governo ele está totalmente suscetível a isso. A gente vê que teve o G20 agora, e aí a China ela veio especialmente para ter reuniões com a cúpula do governo brasileiro. Então a gente pode ver algumas mudanças meio estranhas aí. Nós vemos cada vez mais a figura do anticristo ela se moldando e o fim dos tempos se aproximando. Também estamos vendo, se você não está acompanhando, você não está vivendo nesse mundo, o Bitcoin, que é a moeda eletrônica mais conhecida, a criptomoeda mais conhecida, ela saiu há 30 dias atrás no valor de 56 mil dólares cada unidade de Bitcoin para hoje 98, 99 mil dólares. E aí a gente vai começar a pensar nessa moeda mundial, entendeu? É uma moeda que, como vai ter uma religião só, vai ter um governo só e vai ter uma moeda só. Então a gente vê as coisas elas se alinhando dessa forma, de uma maneira muito perigosa, em que nós temos que estar espertos e ligados com as coisas que estão acontecendo. Mais do que o contexto natural, social, político, nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não dá uma luta maior do que nós podemos suportar, e essa luta ela só vai ser suportável para aqueles que são filhos e têm o Espírito Santo dentro de si. O mundo e todas as coisas que nele existem, nele regem, vão fazer de tudo para tirar o seu foco, a sua atenção em relação ao mais importante, que é o relacionamento com o Senhor. O que temos tratado dentro da escola dominical é realmente essa busca por santidade, que nada mais é do que um relacionamento íntimo com o Senhor. Como eu faço todos os dias, eu posto no grupo da igreja o áudio do Glorify, e o de hoje está especialmente interessante. Eu peço que você dedique um tempo para você ouvir, são apenas 7 minutos, ouça ele, mas não fique só com isso de um dia só não, tem algumas coisas bem interessantes lá, falando sobre a condição de nós estabelecermos um relacionamento com o Senhor. Inclusive a frase lá do John Wesley, que eu também enviei para as pessoas, eu achei bem interessante, eu gostei bastante do dia de hoje. Deixa eu só achar aqui que eu vou ler para a gente. Façam todo o bem que puderem, por todos os meios que puderem, de todas as maneiras que puderem, em todos os lugares que puderem, em todos os momentos que puderem, a todas as pessoas que puderem, enquanto puderem. Enquanto puderem, em especial, reflete a nosso cerceamento de liberdade que está caminhando para isso. Cada vez mais as igrejas elas estão inclusivas. O que é isso? Uma igreja inclusiva é aquela que aceita qualquer pessoa e a pessoa ela não precisa mudar. Então aquela igreja ela aceita coisas que estão fora das escrituras sagradas. Estava vendo uma breve reportagem a respeito de uma prostituta, o nome é esse mesmo, entendeu? E conhecida dentro do meio, e ela cortou a língua no meio, porque a língua não sei o que, e ela começa a criar um monte de coisas lá, cheia de tatuagem, totalmente pelada, entendeu? E ela criou uma igreja dizendo que ela veio para os pecadores. E aí as pessoas elas vão para a igreja e acham que ali elas vão receber uma palavra de uma pessoa que está totalmente desforme do padrão das escrituras sagradas. Então essas igrejas são as igrejas que são as emergentes e que o governo quer. O governo quer que essas igrejas elas falem besteira, que elas criem campanhas mirabolantes, entendeu? E continuem fazendo com que você seja uma pessoa que não consegue pensar. Você fica tão entretido com aquele cenário todo, com aquilo que está sendo apresentado, paredes pretas e tudo mais. Veio a guerra essa semana da Igreja Batista da Lagoinha, coisa horrível.
Eu, quando me converti, entendeu? Tinha a Igreja da Lagoinha como uma das músicas, as músicas que eles faziam, que a Ana Paula Valadão cantava, como as melhores, entendeu? Que trazia a gente uma espiritualidade. E aí o pai se aposentou, passou pro filho, e o filho já pintou tudo de preto e começou a fazer uma bagunça. Ela sai, e aí a outra irmã lá, com o outro irmão, sei lá, entra com uma ação, querendo tomar o CNPJ, e ela de púlpito falando contra o irmão, uma coisa horrível. Exatamente o que o governo do anticristo deseja. Cada vez mais, você que pensa que quer ser um cristão diferente, vai ser levado a mudar de lado, a pensar de uma maneira um pouco mais liberal e mais libertina, para que você possa receber e a ser aceito em todas essas questões. Volto a alertar você que nós estamos a menos de 2 meses para a inauguração ou lançamento do Drex, que é a moeda digital brasileira, e ele vai controlar a sua vida de todas as formas que você assim ou imaginar, e mesmo que você não imagine, ele vai te controlar. Você vai acordar de manhã e você vai procurar a sua conta lá, por exemplo, o Nicolas, né, 50 mil reais, entendeu? E vai estar lá 50 mil Drex, entendeu? E lá embaixo vai estar lá o desconto, ó, imposto tanto, entendeu? Porque a gente entende que você teve uma movimentação maior, entendeu? E você vai ter que pagar. Então nós temos que estar ligado com essas coisas. E se você é uma pessoa que busca santidade e você está buscando realmente o conhecimento espiritual, você começa a ficar alerta em relação a essas coisas. Não são coisas que estão acontecendo de uma forma aleatória. Semana passada começamos a falar sobre a batalha por santidade. Não é algo simples. O fácil é a gente ir, deixa o mundo me levar, a vida leva eu. O fácil é isso. O fácil é você fazer o que todo mundo faz. O fácil é você continuar falando como todo mundo faz. É você entrar como jovem, entrar numa roda lá e falar, véi, mano, meteu louco, entendeu? E você entra naquela fraseologia, entendeu? Que beira o cara da favela e o cara da maloca, entendeu? Não descaracterizando a favela, porque tem pessoas corretas na favela. Mas a gente tem que entender que a gente somos diferentes. Nós temos que buscar um linguajar diferente. A nossa vida ela não pode ser em nada semelhante ao que as pessoas do mundo. Por isso que é uma batalha. Porque quando você se posiciona dessa maneira, o que acontece é que as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Talvez não queiram se relacionar com você. O fato de sabermos que o pecado reside em nós, ocupa o coração, que é enganoso e insondável, devia nos tornar vigilantes e alertas. É como se você soubesse que um ladrão está rondando a sua casa e você deixasse a porta aberta. É como se você soubesse que alguém está cobiçando o teu carro e você deixasse o vidro aberto. Então, a palavra está falando que você tem um inimigo que habita dentro de você, dentro do seu coração. E você tem que vigiar. Você tem que ser alerta em relação a isso. Precisamos pedir diariamente que Deus sonde os nossos corações para descobrir algum pecado que nós não consigamos ou não queiramos ver. Então nós temos os pecados, eles emergem mais ou menos, e nós temos que pedir para que Deus ele sonde os nossos corações. Deveria ser uma oração que não deveria sair dos nossos lábios todos os dias. Ao acordar ou ao fim do dia, você deveria perguntar para Deus, Deus, sonda o meu coração. É como você olhar para um ente querido seu e falar assim, eu estou fazendo algo correto? Ou melhor, eu estou fazendo algo incorreto? Eu estou fazendo algo que te desagrada? Nós, como casais casados, devemos fazer isso. Nós que somos solteiros também devemos falar com as pessoas que estão à nossa volta, entendeu? Será que nós estamos agindo de uma maneira correta? Essa não é uma oração que é feita apenas porque eu estou falando. Davi, ele fala sobre essa oração. Salmo 139. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Versículos como esse, em uma década anterior, era usada como geração de música. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Cada vez mais as músicas elas têm saído do campo bíblico para ir para o campo antropocêntrico.
Ou seja, músicas que te agradam. Porque se você pede para Deus sondar o seu coração, Ele vai sondar o seu coração, Ele vai fazer o quê? Mostrar o que está errado. As pessoas não querem isso. Elas não querem ver ou saber o que está errado. O principal meio pelo qual Deus sonda o nosso coração é a sua palavra. Quando lemos sobre o poder do Espírito Santo. Porque se você lê as Escrituras e não lê segundo a ótica do Espírito Santo, você vai se tornar um fariseu e um religioso. Você tem que puxar a cadeira, empurra a cadeira um pouquinho para frente, Nicolas. Porque aí ele consegue me ver. Aqui ele só está vendo, agora sim. Ele só está vendo a tarja, por isso que você está falando, ele não está conseguindo ver. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é viva, porque ela não é morta. É eficaz, porque ela cumpre o propósito para o qual ela é designada. E ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada, na época, já falei para vocês, é uma espada que ela cortava dos 2 lados. Era uma espada que usava dentro do meio bélico. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Já falamos sobre isso. Não há possibilidade de dividir alma e espírito. Então ele chega até o ponto de... Mas ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando você a lê, ela apresenta o seu coração. Você consegue olhar o seu coração como se estivesse olhando com uma lupa ou como um espelho. Quando pedimos a Deus que sonde os nossos corações, devemos nos expor continuamente à sondagem da sua palavra. Não é algo que você faz uma vez. Casais casados, quando iniciam seu relacionamento, muitas juras de amor, casamento dentro da cerimônia também, e parece que isso, quando virou o outro dia, não precisa mais. Parece que você não precisa mais elogiar o seu marido, sua esposa, não precisa mais falar que ama, não precisa demonstrar que ama, porque já falou uma vez, e não funciona dessa maneira. O contexto de absorção da palavra é a mesma coisa. Se você não tiver uma vida devocional diária, se você não tiver um tempo diante do Senhor todos os dias, o que acontece é que aquela palavra ela perde o seu efeito. Diferente da medicação, que quando você é exposto a um medicamento por muito tempo, ele perde o efeito, a palavra ela é inversamente proporcional. Quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você se envolve com a palavra, mais você fica sensível a ela. Mais você consegue diferenciar os barulhos do mundo da voz de Deus. Mais você consegue discernir a voz do bom pastor. Amém, glória a Deus. E ainda no contexto, cuidado com esse pé, Pedro, para você não sujar a parede. Porque você está muito perto aí, está alguns milímetros, entendeu? Daí da parede. Entendeu? Vão dar pelo menos uns 30 dias para a gente começar a sujar a parede. Entendeu? Quando pedimos ao Senhor que sonde os nossos corações, Ele o faz, e por isso nós devemos nos expor continuamente à sondagem da sua palavra. Devemos ter o cuidado de deixar que o Espírito Santo faça essa investigação. Nós não podemos querer fechar as portas. Nós não podemos querer esconder aquilo realmente, ou mesmo o nosso coração endurecer em relação a alguma direção que Ele nos dá. Se tentarmos sondar o nosso próprio coração, somos capazes de cair em algumas armadilhas. Se você falar assim, bom, eu não preciso que Deus Ele sonde o meu coração. Eu vou sondar. Eu vou começar a olhar para o meu coração, ver as minhas mazelas, eu vou começar a ver as minhas atitudes e eu vou definir. Isso pode fazer você cair em algumas armadilhas. A primeira delas é uma armadilha de introspecção mórbida. O que é isso? A introspecção pode facilmente tornar-se um instrumento de Satanás, que é chamado do próprio acusador. Se você começar a olhar para si,
segundo quem você é e como você é, você vai ver coisas horríveis. E o acusador, que é Satanás, ele vai expor isso de uma maneira pior do que realmente é. Não porque não seja, e sim porque ele vai tirar a sua esperança. Ele vai querer que você abandone o barco. Poxa, não está bom assim, eu vou fazer uma coisa... As medidas que as pessoas tomam, exageradas, extremistas, elas o fazem porque elas não têm mais esperança. Vi um filme com a Rosângela ontem, e aí mostra um contexto numa guerra civil, e aí uma mulher que é nacionalista, ela coloca uma mochila nas costas com bomba, e ela sai com a bandeira e a bomba explode e mata 50. Isso é uma atitude extremista, a pessoa não tem mais expectativa. Então Satanás, ele usa dessa condição de você ficar mexendo com o teu coração para trazer esse tipo de contexto. Apocalipse 12:10. Pode ler? Por favor. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então aqui mostra a figura do acusador, em que ele não precisa que você o alimente, mas se você o alimentar, ele vai falar muito obrigado. E ele vai pegar esse desconforto que você tem no relacionamento que você vive e vai falar: abandona, larga. Você está fazendo isso? Faz alguma coisa extrema. Você merece. Nós estamos chegando no Natal e aquela velha cena que todo ano eu falo, e você vai ver todo ano. Pessoas lá no centro de São Paulo caminhando com um monte de sacola. E aí olha para a mulher, para o homem e fala assim: e aí, você já comprou o presente de todo mundo? Comprei. Pô, mas você não acha que você gastou demais? E o cara fala assim: não, eu mereço. Satanás, ele vai olhar e falar assim: você merece. Você merece comprar isso, você merece comprar aquilo outro. Você merece fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é uma forma de ele trazer um engano. E aí, quando ele começa a agir, uma das armas maiores e melhores que ele usa é o desânimo. Ele vai falar para você que não adianta você continuar. Por que eu vou acreditar que Jesus Cristo está voltando, como o pastor Paulo está falando, se essa conversa ela existe há mais de 2000 anos? Eu acho que vai durar mais e eu posso fazer o que eu quiser, posso ter o tempo que eu quiser. Ele, Satanás, sabe que se ele conseguir te desanimar e te desencorajar, você não vai mais buscar a santidade. Você simplesmente vai colocar o carro no ponto morto e tentar fazer no máximo aquilo que as outras pessoas fazem. A segunda armadilha em você achar que você tem a capacidade de sondar o seu próprio coração e corrigi-lo é de você não atingir as verdadeiras questões da vida, o que é importante. Então nós vivemos num mundo de urgência. Pedimos lá um lanche na quinta-feira e eu saí para buscar o meu e o da Luísa e da Rosângela veio sem té. Quando eu cheguei já estava lá. Eu falei: pô, já chegou, é já urgente. Então a gente vê o contexto de tudo tem que ser urgente, tudo tem que ser rápido. Se você não resolver, é aquela brincadeira que eu faço com vocês da correria. A gente não pode se adaptar ao que as pessoas querem. Porque o mundo diz que se você não for rápido bastante, suficiente bastante, você perde negócios. Você deixa de ser uma pessoa próspera. Seu negócio não vai ser bom o suficiente. Mas quem é que governa e rege as nossas vidas? Será que são os princípios do mundo? E eu não estou dizendo para você ser uma pessoa relaxada. Eu estou dizendo que você tem que dar importância àquilo que é importante. Para fazer as coisas sempre no tempo certo. Você tem uma noção dentro da sua vida do que é necessário de tempo para desenvolver uma certa atividade. Será que é realmente importante? Será que é lícito aquilo? Não, Black Friday, compre só hoje. Será que não é melhor você esperar? Será que não é melhor você tomar uma decisão um pouco mais calma, mais consciente?
Pô, mas meu cliente quer esse negócio, é agora e tem que ser agora. E eu vou buscar o pão 3 horas da manhã. E se você não estiver aqui e não me entregar, eu não compro mais de você. Mas não compra. A gente vive nesse contexto de que tudo é urgente. E a gente deixa as coisas que são importantes para trás. A gente vê o contexto das crianças crescendo. Brincava com a Luísa ontem. E falei assim para ela. Não sei o que a gente estava conversando, que eu falei, Luísa, daqui a pouco você pisca, quando você abrir o olho, em vez de você estar no banco de trás, você está no banco da frente, com o seu marido e 3 filhos atrás. E ela falou, tá amarrado. Ela falou, tá amarrado. Normal, né? Entendeu? Mas não, o que eu estou falando dessa rapidez. Você acha que as coisas elas são... elas vão esperar, não vão esperar. Entendeu? É interessante a gente ver o contexto da igreja, porque a gente vê que tudo é um ciclo. A gente vê que a Helena foi a primeira, entendeu? E ela teve as dificuldades dela. Aí daqui a pouco vem a Manu, daqui a pouco vem a Júlia, entendeu? E os jeitos mudando, tá aí, ó. Ela tá olhando para mim, tá prestando atenção, entendeu? Isso é mudança. A Heloísa está passando por esse aspecto, o Joaquim vai querer roubar, a Heloísa ela vai ter essa cena, entendeu, de querer chamar atenção, porque o Joaquim ele passa a ser o centro das atenções, daqui a pouco vem uma outra criança, e as coisas elas são assim, são cíclicas, e a gente não pode deixar que as coisas roubem o nosso momento. O engano de Satanás e do nosso próprio coração vai nos levar a focar nossa atenção em assuntos que são secundários. Há assuntos que são primários, que são importantes, e são assuntos que são secundários. Decidimos pintar a igreja, foi uma sugestão da Rosângela, eu entendi que a gente já tinha 10 anos, era interessante a gente fazer essa pintura, beleza. Estou aí pesquisando o ar-condicionado, comprar o mais rápido possível, mas eu não vou comprar só porque eu vou comprar, eu quero comprar porque eu sei do dinheiro que você coloca, é o teu esforço, eu não posso gastar 100 a mais, ou 200 ou 500 a mais, simplesmente para ter uma coisa, se eu posso ter isso valorizando o dinheiro de vocês, o meu dinheiro. Então a gente tem que pensar tudo no contexto do que é primário e o que é secundário. Pô, pintamos aqui, beleza, tá bonitinho, tal, legal. Vamos passar para o segundo passo, não esqueci do bebedouro, vamos comprar, mas não é urgente, tem a água aí. O engano de Satanás e do nosso próprio coração é nos levar a focar nossa atenção em assuntos secundários. Lembro-me de um jovem que veio falar comigo sobre um pecado da sua vida que não conseguia controlar. No entanto, embora esse problema tomasse tais proporções na sua mente, havia outras áreas de necessidade na sua vida, às quais ele permanecia cego. O pecado que ele via feria só a ele, mas os problemas que não detectava estavam ferindo diretamente outras pessoas. Então nós temos problemas, e aquele exemplo do hospital é o mais clássico e o melhor. Você chega no hospital, a pessoa ela vai fazer uma sondagem no que você tem, você passa por uma triagem. Isso é uma coisa relativamente nova. Não havia isso há 10 anos atrás que eu me lembro, entendeu? Mas agora você entra no hospital, o cara te leva para uma salinha, você vai medir a pressão, ele vai fazer uma investigação e aí coloca uma pulseirinha no teu pulso. Se é vermelho, se é preto, se é amarelo, se é verde, entendeu? E ele vai dar prioridade. Satanás, ele quer que você olhe para as coisas de Deus e fale assim, não são prioridade. Dá a verdinha para Jesus. Entendeu? E aí o que acontece é que você começa a olhar para tudo, menos para o principal. E aí você perde tempo porque você não consegue ser eficaz nas coisas urgentes. Você pode ser eficaz em alguns momentos, mas você não é eficaz em outras. Aquele homem, aquele rapaz, ele só conseguia ver o pecado que afetava ele. Só o Espírito Santo pode nos habilitar a ver quais são realmente as áreas que nós precisamos mudar. Eu sou apenas um instrumento e apenas um canal. Os sacerdotes dos lares, eles são os canais, eles são instrumentos do Senhor para falar, olha, está errado dessa forma. Os teus familiares dentro da tua casa estão ali para fazer. A mulher, ela está ali para auxiliar, em especial para que o marido ele veja naquilo que ele está errado. E ele vai ser confrontado em relação a uma coisa que ele não está vendo. A habitação do pecado interno é, portanto, o nosso coração enganador e insondável. É dentro do nosso coração, que é como se fosse uma caixa blindada, em que nada entra.
a não ser as coisas ruins. Ela está blindadinha dentro do seu coração. E ele não quer, Satanás ele não quer que você abra essa caixa. Porque quando você abre essa caixa, essa malignidade que está no seu coração, ela vai ser exposta, mas ela vai ser limpa. É como um armário que você nunca mexe, a geladeira que está lá, e você sempre limpa em volta. Quando você puxa, você vê toda a sujeira que está lá atrás. Pô, é incômodo aquilo, é incômodo, mas a partir do momento que você puxa a geladeira, você consegue limpar. Se você continuar com a tua caixinha de Pandora, é uma ilustração, acho que é grega, entendeu? Em que é uma caixa que contém o mal do universo. E se você abrir essa caixa, o mundo acaba. Todos nós temos uma caixinha dessa dentro do nosso coração. Quanto mais rápido você abrir, você deixar o Espírito Santo entrar, mais rápido começa a faxina. Só o Espírito Santo pode habilitar-nos a ver tais áreas às quais nós permanecemos cegos. A habitação do pecado interno é o nosso coração enganador e insondável. Uma segunda coisa que devemos reconhecer é que o pecado interno ele se revela em grande parte através dos meus e dos seus desejos. Aquela necessidade, aquele desejo. Preciso comer, preciso comprar, quero ter. Então, os nossos desejos, o nosso coração, ele expressa a malignidade dele através dos nossos desejos. Alguns são lícitos. Comer é uma coisa lícita? É muito bom. Mas quando você come muito, aquilo vira gula. Sexualidade é algo bom? Claro, Deus que fez. Mas quando isso excede, ele vira o quê? Prostituição, impureza, lascívia. Dormir é algo muito bom, mas quando você dorme demais, você é um preguiçoso. Parar para pensar antes de fazer algo é importante, mas quando você demora muito para tomar uma decisão, você é um procrastinador. Você sempre tem que entender que há sempre uma condição lícita de um lado e a condição ilícita do outro. Há fatos que são ilícitos, mas há posições que você pode transformar a licitude numa coisa ilícita. Eu tenho direito a ser respeitado pela minha esposa, mas eu não posso maltratar ela para que isso aconteça. Uma coisa lícita, ela se torna ilícita. Eu tenho direito a ser ouvido pela minha esposa, mas eu não posso fazer com que ela me ouça na marra, sendo agressivo, sendo bruto, cuidando, fazendo com que coisas sejam eliminadas do meio, ela não tem acesso para que ela seja subjugada por mim. E a gente tem que voltar para o texto de Gênesis que fala que Deus criou o homem e a mulher para dominar o mundo. Dominar sobre os rios, sobre os mares, sobre os peixes, pássaros, animais, a terra. Mas ele não fala que nós temos que dominar um ao outro. O contexto de relacionamento humano não é de domínio. Desde a sua queda no jardim do Éden, o homem tem dado mais ouvidos aos seus desejos do que à sua razão. O desejo veio a tornar-se a influência mais forte do coração humano. Por isso que o marketing ele é tão forte. Você transforma alguém bom em alguém mau. Independente do viés político que você professa, a gente tem visto algumas tomadas de decisão em que a culpa de ter um problema X é do governo passado. Se aconteceu isso, a culpa é dele. E eles estão tentando de toda maneira eliminar. Hoje eu estava vendo uma questão, eu não sou um jurista, tá? Mas conheço um pouquinho, tá? Bem pouquinho. E você não pode emitir sanções sobre a vida de alguma pessoa que ainda nem começou a ser julgada. E eles estão declarando a retenção dos bens, congelamento das contas do governo passado e de alguns generais. Eles estão mexendo no vespeiro. Entende? E aí, por que está se fazendo isso? Porque está se vendendo uma ideia que ele não presta, que ele não presta. E eu volto a dizer, não estou trabalhando dentro do contexto se presta ou não presta. Está se tentando vender uma ideia. E aí faz o quê? Fala amanhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Você passa a acreditar. O trabalhar de Satanás é assim. Ele fica falando, se você não comprar, o iPhone está em que número já? 17, 18, está que número? 16. Se você não comprar o iPhone 16 Ultra Mega Blaster com uma definição aí de 5 bilhões de megapixels, como que você vai vender a sua orquídea?
O cara vai ver a foto e vai ser desfocada de tal maneira que ele vai olhar, ele vai abrir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Como ele vai ver ali que não tem uma falha? Ele não vai comprar. Isso é o que se vende. Deve sair, eu não sei a sequência, deve sair o 17 aí. E aí o povo vai para onde? Vai para a fila. Vai dormir na fila. Fica 3 dias na fila. Porque se fala o quê? Se você... como é isso? Nicolas, você é empresário, tá só com o iPhone 15 Ultra? Que isso, cara? Tem que ter no mínimo 564, 1 milhão de memória lá. Como é que você vai... Como? E aí são os desejos, são as vontades. Então o mundo, ele vem falando sobre o meu desejo e a minha vontade. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O desejo veio a se tornar a influência mais forte do coração humano. Na próxima vez que você se defrontar com uma das suas tentações típicas, repare na luta que se trava entre seus desejos e a sua razão. Em especial mulheres. Desejos. Eu tenho desejo de fazer isso. Normalmente, você não encontra homens que têm N sapatos ou N roupas, N... Por que se tem essa condição? Porque se vende para a mulher que você tem que ter sempre o sapato, que combina com a capinha do celular, como estava a Esther semana passada, a calça com a capinha do celular com a parede do apartamento dela. É uma coisa loucura, entendeu? Se chega e fala, você tem que... Você começa a olhar os procedimentos estéticos, eu fico olhando aquilo ali, o peeling de diamante do cabelo com o botox e não sei o quê. Gente, eles inventam toda sorte de nomes simplesmente para fazer o quê? Não, mas eu estou falando alguma coisa que é mentira. Entendeu? Qual é o mercado, entendeu, que ele é mais alcançado pela condição do marketing? A mulher. Entendeu? Beleza, estética. Então, olha, se você não fizer tal coisa, você está fora. Entendeu? Então, nós temos que ver que a ação do mundo é em cima dos nossos desejos. Por que tem o Dia das Mães? Você acha que o Dia das Mães é para fazer com que as mães elas se sintam bem? Se você pensa assim, você é um tolinho. Foi criado para que possam vender no Dia das Mães. Você acha que a figura do Papai Noel ele aparece para quê? Porque senão a gente se juntava, tinha um momento de comunhão. Você ia lá como não, mas se você não tiver um peru na mesa, não é uma ceia de Natal. Você não gosta de peru, a carne é seca, entendeu? Você odeia aquilo, depois você fica comendo 4, 5, 6 dias. Mas se não tiver o peru na mesa, quem que vende isso? O mundo. São os desejos. Você nem gosta. Eu não gosto de tender. Aquele presunto, que para mim aquele é presunto, entendeu? Aí o cara coloca aquela calda lá, coloca os cravinhos e depois você come no pão, porque não tem o que fazer mais com aquilo, entendeu? Você vai picar, fazer... mas se você não tiver a bolinha do tender lá na mesa, não é Natal. Quem que fala isso? Os desejos. É mesmo, Heloísa? É mesmo? O desejo veio a se tornar a influência mais forte do ser humano. Na próxima vez que você se defrontar com uma das suas tentações, repare na luta que se trava entre seus desejos e a sua razão. Se você ceder à tentação, será porque o desejo venceu a razão na luta para influenciar a vontade. Aí você tem que entender que você não tem que ser nem extremo, como os exemplos que eu te falei, nem ser extremo como eu sou. Eu sou extremo do outro lado e eu estou errado. Eu estou errado. Entendeu? Você não tem que ter extremismo, você tem que ter equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que está no planeta Terra e você não tem desejo, não tem aspirações. Que você não quer melhorar em alguma coisa, que você não quer alguma coisa. Você tem que ter planos, desejos, sonhos, entendeu? Pô, sonho em ir para tal lugar, sonho em fazer tal coisa, sonho em ter tal carro. Você pode sonhar, mas isso não pode ser a prioridade. Mas também você não pode ser uma pessoa seca, sem nenhum tipo de sonho. Só vou juntar e eu não vivo nada. O mundo reconhece este fato e apela aos nossos desejos através do que o autor de Hebreus chama de prazeres do pecado. Hebreus 11, 25. Hebreus 11, 25. Por favor.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus aos últimos prazeres transitórios do pecado. O autor de Hebreus está citando a figura de Moisés, em que ele era um homem, que ele vivia num contexto de maior riqueza, num país de maior riqueza, de maior conhecimento, e ele poderia ficar quietinho ali naquele lugar. Ninguém ia julgá-lo, a não ser Deus. E Deus fala: vai lá e liberta o meu povo. Ele sai de uma posição de importância, de abundância, de não ter que trabalhar a vida inteira, e ele fala que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios. E a palavra-chave é aqui: transitórios do pecado. É algo que você tem um prazer momentâneo e logo depois aquilo deixa de ser importante, deixa de ser prazeroso. O adultério é o exemplo máximo disso. A pessoa ela se envolve com um homem, se envolve com uma mulher, parece que está sendo amada, parece que está sendo cuidada, aí depois vem a fatura amarga, perda de família, perda de respeito de filhos, desestruturação, algo que não vai mudar nunca mais. Mas o mundo fala: não tem problema, é só uma vez. É claro que nem todo desejo é mau. Paulo fala do seu desejo de conhecer a Cristo, Filipenses 3:10. Nós vamos trabalhar um pouquinho a condição do desejo lícito e o desejo ilícito. 3, verso 10. Alguém? Eu acho que foi o Daniel Esther. conhecer e o poder da sua ressurreição é a comunhão dos seus sofrimentos, Apóstolo Paulo, o texto de Filipenses, já em cadeias, ele vê a condição de que tudo que ele passa com o objetivo de o conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, e aí, de posse do conhecimento de Cristo, do poder de Cristo, da ressurreição de Cristo, você faz o quê? Se conforma com Ele na sua morte. Ou seja, você entende e assume que a tua vida é uma vida de perda, não de ganho, de morte, não de vida. Você começa a entender que você não é o centro das coisas. O apóstolo Paulo, no mesmo contexto de Moisés, ele era respeitado dentro do contexto judaico, ele tinha autoridade, ele tinha rendimentos, ele tinha um local para morar, e a partir do momento em que ele decidiu se conformar a Cristo, o que aconteceu? Ele passou a ser uma pessoa não grata. Tem a sigla VIP, que em inglês quer dizer Very Important People, ou seja, uma pessoa muito importante. Então você tem um lugar especial. Ele passa a ser uma pessoa não VIP, uma pessoa descartável, uma pessoa que não é importante, uma pessoa que é nociva àquele meio. É claro que nem todo desejo é mau. Paulo fala do seu coração, do seu desejo de conhecer a Cristo, do seu desejo pela salvação dos seus amigos judeus, Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, o que é importante para Paulo não é restaurar o poder dele. O importante de Paulo, a gente vê nas cartas paulinas, ele muitas vezes se defendendo, mas ele não está defendendo assim, ele está defendendo a palavra que ele prega. E ele está trazendo aqui, falando assim: o desejo do meu coração, a boa vontade do meu coração traduz-se em desejo. Irmãos, o desejo do meu coração, segundo o Espírito Santo, e a minha súplica a Deus a favor deles é que eles sejam salvos.
Ele olha para aquelas pessoas que o perseguem, como Saul fez isso em relação a Davi, ele fala assim: a minha preocupação é que ele se salve. E aí você vê essa linha funcionando com Davi. Ele estava lá na caverna, possivelmente com a capacidade de matar Saul, ele ia assumir o reinado e acabar o sofrimento dele. Ele fala assim: longe de mim levantar as minhas mãos contra o ungido de Deus. Estava na mão dele a possibilidade dele mudar o contexto ali, mas ele sabia que não era a vontade de Deus. O desejo dele era o quê? Mata. As pessoas que estavam à volta dele falavam para ele assim: Deus deu ele na tua mão, mata. Era mais um teste, que porque Davi ele era um adorador, ele conseguiu identificar o quê? Que Deus tinha preparado aquele teste para ver onde estava o coração dele. É como Abraão a mesma coisa. Ele prepara todo aquele cenário para ele matar o filho dele amado, o filho da promessa, e Deus vai preparar e fala assim: vamos ver o que é que Abraão vai fazer. Não é porque ele não sabia, é para que nós venhamos a conhecer o nosso coração e a gente comece a lidar com o nosso coração, sabendo do que nós somos capazes. Paulo fala do seu coração, do seu desejo de conhecer a Cristo, do seu desejo de salvação pelos seus amigos judeus e do desejo que os seus filhos espirituais atinjam a maturidade. Gálatas 4,19. Pedro. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo está falando que ele está ensinando os Gálatas e eles não aprendem. O que faz? Gera nele dores de parto, sofrimento. Imagina você, mãe, está gerando uma criança, sentindo a dor que você sente, e aí o neném